Oi, turma, tudo bem? Bom, a maioria eu conheço, mas quem não me conhece, eu sou a Cláudia, professora de Biologia. Eu vou dar uma pequena explicação para vocês a respeito do conteúdo do segundo ano e depois umas orientações sobre a resolução dos exercícios, tá bom? Bom, essa primeira parte vai começar a falar da classificação dos seres vivos. Os seres vivos, eles são classificados dependendo da característica que ele tem. Então, a planta realiza fotossíntese, entra no reino plantae ou vegetal. Animal não realiza fotossíntese, então está no reino animalia, alguns dizem animalia, ou reino animal. Então, dependendo da característica que o ser tem, ele vai entrar em uma classificação diferente, em um grupo diferente. A taxonomia ou sistemática vai estudar essa classificação dos seres vivos. Linneu, ele criou um sistema binominal de classificação, onde ele criou nome científico para todos os seres para facilitar o estudo. Como o próprio nome diz, sistema binominal, são dois nomes para formar, pode ter mais, pode ter 3, pode ter 4, mas é um nome formado por duas palavras, é o usual, o sistema binominal. Então, para facilitar o estudo, dentro dessa categoria dessa taxonomia, nós temos as categorias taxonômicas, que são essas aqui, ó. Tô improvisando, viu, gente? Aqui nós temos, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino é a categoria mais abrangente. Espécie é a detalhada, é quando você se refere a um determinado ser mesmo. Então, nós temos um reino se divide em vários filos, um filo se divide em várias classes e assim por diante. O exemplo que a gente usa é o da espécie humana, para ficar mais fácil de entender. Então, o que nós temos? Se eu chego e falo assim, ó, me dá um exemplo de animal, um ser do reino animal. Qualquer animal que vocês mencionarem, eu tenho que aceitar. Um ser do reino animal pode ser um gato, um cachorro, uma galinha, pode ser espécie humana, uma minhoca, a água-viva, uma formiga. Então, eu não detalhei nada, pode ser qualquer animal. Quando eu falo que é do reino animal, filo dos cordados, o filo dos cordados, eu já estou me referindo aos animais que apresentam uma notocorda. É uma estrutura de sustentação que eles têm durante o desenvolvimento embrionário. Então, para sustentar o corpinho deles, tem uma estrutura, parece um bastão fibroso que vai segurar o corpo, chamado de notocorda. Essa notocorda, ela vai sustentar o embrião e depois, essa notocorda, no nosso caso, ela é substituída pela coluna vertebral. Aí, se eu falo, então, cordado, os exemplos mais conhecidos, existem outros. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quer dizer o que? A água viva, a minhoca, já não me serve. Eu já estou detalhando mais o ser que eu quero. Agora, quando eu falo que é da classe dos mamíferos, classe dos mamíferos, a galinha não serve, o peixe não serve, a cobra não serve. Ah, pode ser um gato, um cachorro, a espécie humana. Ordem dos primatas. Então agora o gato com o cachorro já não serve mais. Então, ordem dos primatas, eu sei que vai ter que ser o macaco, a espécie humana. Família dos hominídeos, já vai entrar desde os nossos ancestrais lá, o homem das cavernas, até chegar ao homem como é hoje. Mas macaco já não me serve. O gênero Homo já tem que ter uma postura ereta, certinho, essa maneira de andar que nós temos, o gênero Homo. Então, não é qualquer um que serve. E a espécie Homo sapiens, então é o homem da forma como é hoje. Claro que aqui eu citei algumas características e alguns exemplos, né? Existem vários outros. Então, uma coisa que eu tenho que entender também. Quando eu falo assim, ó, que dois animais pertencem à mesma ordem. Se os dois animais pertencem à mesma ordem, o que vem depois pode ser diferente. Mas se eles pertencem à mesma ordem, obrigatoriamente o que vem antes vai ser igual. Então, dois animais pertencem à mesma família. Obrigatoriamente, o que vem antes é igual. Reino, filo, classe e ordem. Os dois pertencem à mesma ordem, o que vai ser igual? Classe, filo e reino. É sempre o que vem antes que vai ser igual. O que vem depois aí pode variar. Então, nesse sistema binominal, o nome científico, ele vai ser criado com dois nomes, que é o usual. Então,
O nome científico, ele tem que ser escrito em latim, porque o latim é considerado uma língua morta, uma língua que não sofre mais variações, como o português, o inglês ainda sofrem. Português vive tendo reforma ortográfica. Se toda vez que tem uma reforma ortográfica tivesse que mudar todos os nomes científicos, imagina a confusão que não seria. Então, por isso eles escolheram o latim, porque é considerado uma língua morta, não sofre alterações. Esse nome científico ele é conhecido em qualquer lugar do mundo, porque se você mencionar a comunidade científica, os pesquisadores, eles vão saber do que se trata. Por quê que eles criaram isso? Para ter um padrão universal. Porque o nome popular varia muito. Ah, na nossa região tem pernilongo. Você vai lá para o lado de Goiânia, eles chamam pernilongo de muriçoca. É o mesmo animal, só que com denominações diferentes. De repente fala muriçoca, a pessoa nem imagina o que é, ela não sabe. E está se referindo ao pernilongo. Então, para facilitar o estudo, para facilitar as pesquisas, é que eles criaram esses nomes científicos. Aqui tem alguns exemplos, olha. Zea mais é o nome científico do milho. Primeira palavra está em latim, por isso que é estranho dessa forma. Tem que ser destacado, ó, binominal, duas palavras. Nesse caso eu grifei. Pode usar o itálico, pode colocar uma cor diferente, mas você tem que destacar o nome científico. A primeira palavra com letra maiúscula representa o gênero. A segunda palavra com letra minúscula representa a espécie. Quando eu vou escrever separado, ó, o gênero é a primeira palavra com letra maiúscula. A espécie é a segunda palavra, mas por regra ela não deve vir escrita sozinha. Ela tem que vir acompanhada do gênero. Por isso eu repeti Zea mais. É o nome científico do milho. Tapiros terrestres, que é o nome científico da anta. Primeira palavra ó, com letra maiúscula é o gênero, tá vendo que tá tudo grifado. A segunda palavra com letra minúscula se refere à espécie. Só que o que eu posso perceber? A espécie, ó, eu repeti o gênero, repeti o nome todo, porque a espécie não deve vir escrita sozinha. O Trypanosoma cruzi é uma exceção. A primeira palavra é o gênero, com letra maiúscula. O cruzi aqui está com letra maiúscula também. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, porque cruzi foi dado em homenagem ao médico Oswaldo Cruz, que estudou a doença de Chagas. Esse é o protozoário que causa a doença de Chagas. Então, quando a espécie se refere ao nome de uma pessoa, pode ser com letra maiúscula. Aqui a espécie, ó, eu vou repetir os dois nomes. Lembra que aqui pode ser maiúsculo ou minúsculo. Para nível médio, é esse nome que vai aparecer só de exceção, porque não dá para saber, claro, a origem de todos. Agora, gente, nós vamos continuar no próximo vídeo, tá?